Capítulo 6, nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, do 1 ao 15, João capítulo 6, vamos pôr de pé, irmãos, para a leitura deste texto. Queremos agradecer a presença de todos os visitantes que nos visitam nesta noite. É o Leia, a Tânia, o Luiz, a sua esposa, seus filhos estão nos visitando. E todos que nos visitam nesta noite, Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. E eu quero dizer aos irmãos também que eu estou muito feliz em estar na casa do Senhor nesta noite, porque foi um culto abençoado, Muitos louvores, muitos irmãos adoraram ao Senhor. E sentimos aqui a presença do Senhor nosso Deus nesta noite. Ele falou aos nossos corações poderosamente, Senhor nosso Deus. Vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo 15. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Estando Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe, respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, o repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir, arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, a Tua palavra nesta noite ela já foi lida, e eu creio que o Senhor tem uma porção da Tua palavra para a igreja nesta noite, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra é o poder de Deus. A Tua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos ela, Deus fala conosco, e fala, Senhor Deus, aos nossos corações aqui nesta noite. Usa o Teu servo, ó Pai, Teu humilde servo, como canal de bênção. Ilumina ele, inspira ele nesta noite, Pai, que possamos sair daqui, deste templo, alimentados pela Tua palavra, e que possamos nesta noite, Senhor Deus, ser
exortados pela Tua palavra e alimentados também pela Tua palavra. Fale, Senhor Deus, poderosamente. Nós oramos, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o texto desta noite, quando eu li e estava preparando mensagem, o texto falou muito ao meu coração. Eu li sobre alguns milagres que Jesus fez. Jesus, ele operou muitos milagres. E em 3 anos de ministério, o Senhor Jesus, ele operou milagres, cura, ele operou, ele ressuscitou mortos. E nesta noite nós queremos falar por alguns momentos, tratar com os irmãos em um tema que eu achei muito importante para esta noite. Há alguma coisa impossível para o Senhor nosso Deus? É o tema da mensagem desta noite. Há alguma coisa impossível para o Senhor nosso Deus? Irmãos, tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. O Senhor Deus, Ele é Senhor nos céus e Ele é Senhor na terra. E tudo pertence a Ele. Tudo está no controle de Deus. Eu vejo muitos cristãos preocupados com esta pandemia. Cristãos. E os não crentes estão ainda mais preocupados com esta pandemia, irmãos. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo está no controle de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ele conhece quantos fios de cabelo há na cabeça do irmão. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe o número de pequenas areinhas que há na praia de todas as praias do mundo, de todo o mar do mundo. Deus, ele sabe a quantidade. Deus, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo e ele vê tudo. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre milagres. Há alguma coisa impossível para o Senhor nosso Deus? É o tema da mensagem desta noite. O primeiro tópico da mensagem desta noite, irmãos, é o Senhor nosso Deus, ele ainda opera milagres. O texto fala de milagres, irmãos. O Senhor Jesus, ele estava pregando o Evangelho, e ele ficava pregando, irmãos, às vezes 5, 6 horas, 8 horas, 10 horas, ministrando a palavra a uma grande multidão. E aqui, irmão, Jesus já estava um grande tempo, ministrando a palavra, falando do amor de Deus, pregando as boas novas do Evangelho. E aquela grande multidão de homens, 5.000 homens, só homens tinha 5.000 homens, e ali também tinha mulheres e crianças que não foram contadas. E o Senhor Jesus, irmãos, ele já estava na hora de despedir aquela multidão, porque quando nós, irmãos, aqui estamos em um culto, o culto ele demora 1h30, 2 horas, e no final do culto nós oramos, despedindo os irmãos para os irmãos irem para os seus lares. O mesmo Jesus ele fez. Ele já tinha pregado ali muitas horas, talvez ali 5 horas, 6 horas, 8 horas de pregação, e Jesus viu que todos ali estavam já com fome, e muitos estavam ali necessitando de um alimento para voltar para suas casas, porque talvez a viagem de volta para suas casas também era uma viagem longa, distante. E Jesus ele disse para os seus discípulos: temos que alimentar essa multidão. Jesus disse: onde compraremos pão para este comeres? Jesus queria alimentar aquela multidão. E um discípulo do Senhor Jesus diz que ele tinha 200 dinheiros. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco ou um pedaço de pão.
Talvez eles tinham pouco dinheiro. E o dinheiro que os discípulos do Senhor Jesus ali tinham, não dava para alimentar ainda aquela multidão. E ali tinha, irmãos, um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez aquele garoto, irmãos, a sua mãe preparou aquela merenda, aquela pequena alimentação para aquele garoto, porque a mãe dele sabia que aquele garoto iria andar uma distância longa, e ele tinha que levar um alimento para ele comer, para depois voltar para a sua casa. E o texto diz, irmãos, que ninguém mais tinha alimento, só esse garoto, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus mandou aqueles 5.000 homens se assentarem, e ali estava, irmãos, uma relva ali naquele lugar. E o Senhor Jesus, Ele orou ao Pai. E quando o Senhor Jesus, Ele ora ao Pai, o milagre acontece, irmãos. O milagre acontece que 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, e crianças que ali estavam, e mulheres que ali estavam também, 5 pães e 2 peixinhos, e sobrou 5 cestos de pães, que sobejaram, que sobrou. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de milagres. Aqui em João capítulo 6, Ele operou este milagre, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. Em João capítulo 2, Jesus ele foi convidado também para um casamento em Caná da Galileia, e Jesus, quando ele era convidado, irmãos, ele participava dos casamentos. Eu também, quando eu sou convidado para um casamento, eu gosto de ir ao casamento, em um aniversário. Por quê, irmãos? Nós, quando somos convidados, é porque aquela pessoa que nos convidou, ela disse assim: não pode faltar no meu casamento o pastor Silvio, não pode faltar, o irmão Jonas, não pode faltar o irmão Lei, o irmão Genésio. E quando alguém faz um convite a nós nos sentimos, irmãos, tão felizes de receber um convite de alguém. E Jesus, irmãos, também, ele gostava de estar no meio do povo. Quando convidavam Jesus para uma festa, Jesus ia, e ali ele foi para aquela festa, em Caná da Galileia. E diz em João capítulo 2, irmãos, que eles beberam o vinho todo o que tinha na festa, e acabou o vinho. E quando acabou o vinho, irmãos, numa festa de um judeu, não podia faltar o vinho, nem pão e nem vinho, e ali tinha acabado o vinho. E o Senhor Jesus mandou encher 6 talhas de águas, e ele encheu, e mandou levar ao mestre-sala, e ali o Senhor Jesus orou, e ele operou um milagre, transformou água em vinho. E o mestre-sala disse: como pode alguém servir o vinho de melhor qualidade no final da festa? Sempre serve o melhor no início da festa, e no final da festa o vinho pior, de qualidade inferior, é servido no final da festa. Mas foi servido o melhor no final, sabe por quê? Porque foi Jesus quem fez. Tudo que Jesus faz é bom para nós. Jesus nunca fez nada ruim. Tudo que Jesus fez aqui na terra, irmãos, foi para o bem do homem. E ele pegou 6 talhas de água, e ele transformou água em vinho. E aquele vinho, irmãos, não tinha, eu posso provar, irmãos, para os irmãos, que ali tinha 0% de álcool. Como que uma água vai fermentar e vai ter álcool? Uma água, irmãos, ela é pura, ela não tem álcool, ela não contém álcool. Eu nunca vi uma mina de água, uma nascente de água com álcool, nunca. E nenhum dos irmãos também, nunca viram. Então aquele vinho era puro, sem álcool, o melhor vinho da festa. E quando aqueles convidados beberam daquele vinho, serviram o melhor vinho no final da festa, porque Jesus, tudo o que Jesus faz, só faz coisas boas. Ele tem prazer em abençoar os seus servos. A mão do Senhor, ela não está encolhida, está estendida
a nosso favor, ela está estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, e Deus ele tem bênção para os irmãos, Deus ele tem bênção para a igreja, Deus ele tem bênção e não maldição, ele tem bênção para as nossas vidas. E o Senhor Jesus ali operou um milagre na bodas de Caná da Galileia. Irmãos, e a Bíblia, irmãos, ela está cheia de milagres do Senhor Jesus. Muitos milagres o Senhor Jesus ele operou, muitos milagres, porque Ele é Deus. E em 3 anos, irmãos, de ministério, o Senhor Jesus ele fez mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Ele operou muitos milagres, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos: há alguma coisa impossível para o Senhor nosso Deus? Não há nada impossível, porque o segundo tópico da mensagem desta noite é: o Senhor ressuscita mortos. Não há nada impossível para Deus, porque Ele tem o poder para ressuscitar mortos. Ele tem o poder para ressuscitar o homem que já morreu. E nesta noite, irmãos, nós vamos ver Jesus aqui ressuscitando mortos. Ele não ressuscitou apenas um, mas vários mortos. Jesus ressuscitou, Eliseu ressuscitou o morto, o filho daquela viúva. Eliseu, ele ressuscitou aquele menino. E não há nada impossível para o nosso Deus. Tudo é possível que crê. Em João, irmãos, capítulo 11, João capítulo 11, versículo 40, peço a Lorena que esteja colocando João capítulo 11, versículo 40. João 11, versículo 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. 43, Lorena, o 43. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele ressuscita mortos. Lázaro, irmãos, ele tinha morrido, irmão de Marta e de Maria. E os irmãos conhecem o texto que quando Lázaro morreu, Jesus chorou, porque o Senhor Jesus amava Lázaro. Lázaro era um grande amigo do Senhor Jesus. Marta e Maria eram amigas do Senhor Jesus, amavam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus também amava a Marta, Maria e Lázaro. E quando Lázaro morreu, Jesus chorou. E o Senhor Jesus, ele disse: se creres, Marta e Maria, verás a glória de Deus. E no versículo 43, o Senhor Jesus manda Lázaro, 43, Lázaro, saia para fora. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E quando o Senhor Jesus, ele deu uma ordem, Lázaro saiu, cheio de faixas no seu corpo, porque ele já estava sepultado. Lázaro saiu daquela sepultura, porque o Senhor Jesus, ele tem poder sobre a morte. O Senhor Jesus, ele ressuscita mortos. E no dia, irmãos, que Jesus, ele vai descer entre as nuvens dos céus para buscar a sua noiva, a sua igreja, ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E o Senhor Jesus vai dizer: mortos ressuscitam. E milhões de mortos que morreram em Cristo ressuscitarão para o dia do juízo final. O Senhor Jesus, ele tem poder, irmãos, sobre a morte. Irmãos, eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente ele será o mesmo. Ele tem um poder, irmãos, para curar o canceroso que foi desenganado pelos médicos. Jesus tem um poder para curar o câncer. O aidético que foi desenganado pelos médicos, Jesus tem o poder para curar a AIDS.
Aquele paciente que está no hospital e foi desenganado pelos médicos, e o médico disse: não posso fazer mais nada, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Jesus tem o poder para levantar o homem que foi desenganado pelos médicos, o homem que está à beira da morte. Jesus tem o poder para levantar ele e fazer dele um novo homem, e curar a enfermidade do homem que foi desenganado pelos médicos. Sabe por que Jesus tem o poder, irmãos? Porque Ele é Deus, e todo o poder foi dado a Ele. Mateus capítulo 28, versículo 18: todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Todo o poder pertence ao Senhor, todo o poder está nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? E Ele tem o poder, irmãos. Aquilo que o homem pode fazer, Jesus não faz. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele mandou: tirai a pedra. E ali, irmãos, tiraram uma pedra pesada. O Senhor Jesus podia fazer aquela pedra levantar, porque Ele tem o poder. Ele poderia tirar aquela pedra com seu poder, mas Ele, o que é para o homem fazer, Deus não faz. Às vezes muitas pessoas estão querendo bênção, mas não faz por receber a bênção. Nós temos que fazer por onde de receber a bênção. Às vezes muitas pessoas querem bênção, querem um emprego, mas estão dentro de casa, não saem nas lojas, nas indústrias para pedir emprego, e querem emprego. Como que vai receber um emprego dentro de casa? Jesus, irmãos, Ele abre portas, mas Ele quer que você vá lá no emprego, lá numa loja, numa firma, numa indústria, procurar um emprego, atrás do emprego. E Ele mandou: tirai a pedra. E os discípulos tiraram a pedra. Aí Ele falou: agora, discípulos, é para mim fazer. Eu agora ordeno: Lázaro, saia para fora. E aquele homem que já estava, irmãos, ali, talvez com mau cheiro, muitas faixas em volta de Lázaro, ele saiu para fora. E quando todos viram ali, eles viram que o Senhor Jesus, Ele é um Deus de milagres, que o Senhor Jesus, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Os discípulos puderam ver e ficaram maravilhados de ver Jesus ressuscitar Lázaro. Também, irmãos, a filha de Jairo, os irmãos conhecem que o Senhor Jesus ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo, estava morta, e o Senhor Jesus ressuscitou aquela menina. Ele tem o poder para ressuscitar mortos. Eliseu ressuscitou também um morto, e o Senhor Jesus ainda, Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode ressuscitar um morto fisicamente, que foi sepultado, ou talvez até sepultado na sepultura. Jesus pode ressuscitar. Lázaro já estava sepultado e Jesus ressuscitou ele. E o Senhor Jesus pode ressuscitar também uma pessoa que morreu, o coração parou de bater, e em nome de Jesus alguém orar, e aquele que morreu, Jesus voltar a dar a vida, porque Ele tem todo o poder, pertence ao Senhor. Mas o Senhor Jesus também, Ele quer ressuscitar mortos espirituais. Há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente falando, não leem a Bíblia mais, não oram mais, não querem mais participar dos cultos na igreja, são mortos espiritualmente falando. Jesus também quer ressuscitar esses mortos. Nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Irmãos, hoje eu estava fazendo algumas pesquisas, e eu pude ali fazer uma pesquisa sobre a vida de Moody. Moody, ele viveu no século XIX. Moody, ele nasceu na Inglaterra, ele vivia na roça, na zona rural, e ele foi trabalhar em uma sapataria com seu tio. E Moody, irmãos, ele se tornou um grande evangelista. Talvez depois do apóstolo Paulo, Moody, depois de Jesus e depois do apóstolo Paulo, Moody é o terceiro maior evangelista, talvez, do mundo. Terceiro maior evangelista do mundo, talvez, Moody. Ele e Billy Graham, os dois terceiros. Moody talvez é o terceiro, e Billy Graham o quarto maior evangelista do mundo. O primeiro, Jesus; o segundo, o apóstolo Paulo; o terceiro, eu creio que era Moody; e o quarto, Billy Graham. E Moody, irmãos,
ele não era de uma família cristã, não era cristão, sua mãe também não era cristã, mas Moody, irmãos, ele foi evangelizado por um jovem, e quando aquele jovem pregou para o Moody, fez o apelo para o Moody, e Moody pôde, irmãos, receber Jesus em seu coração, e Moody ele teve tanto interesse em buscar o Senhor, em viver uma vida avivada, que Moody ele se tornou um grande evangelista do século XIX. Moody, irmãos, ele foi usado por Deus. Deus usou ele de tal maneira que 500 mil almas, aproximadamente 500 mil almas, Moody ganhou para Jesus. Moody ele foi usado por Deus. Deus usou ele poderosamente. Através daquele homem de Deus, Deus operou muitos milagres através da vida daquele homem Moody. E Deus também, irmãos, ele quer ressuscitar mortos espiritualmente. Às vezes, irmãos, há dentro da igreja, irmãos, às vezes cristãos que precisam de pedir: Senhor, eu preciso de ser avivado, Senhor. Senhor, eu preciso de receber mais do Senhor. Eu preciso, Senhor, ser cheio de unção, ser cheio dos teus dons espirituais. Eu preciso mais, Senhor, da tua graça sobre a minha vida. Eu preciso mais, Senhor Deus, de experimentar um grande avivamento. Eu preciso de ser capacitado para pregar o evangelho aqui na Capelinha, na cidade de Itaperuna. Senhor Deus, usa a minha vida. E Moody, ele fez isso, irmãos. Ele clamou ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida poderosamente. E o Senhor Deus usou Moody poderosamente. E ele foi usado por Deus, que 500 mil almas foram salvas através desse grande homem de Deus. Deus, ele ressuscita mortos, espiritualmente falando, e mortos também que estão na sepultura. Jesus, ele ressuscita. Ele ressuscita. Irmãos, eu quero que o Senhor Jesus, ele venha usar a minha vida poderosamente a cada dia mais e mais. Jesus, ele está voltando, irmãos. Os irmãos estão vendo os acontecimentos no mundo. No Afeganistão, o Talibã, ele agora, ele está, como rei, um chefe lá do Talibã, um líder do Talibã, está como um ditador, rei não, um ditador do Afeganistão. O mundo, irmãos, está acontecendo muitas coisas tão de repente. No mundo em que nós vivemos, nós estamos vendo, irmãos, que essa pandemia é permissão de Deus. O Senhor Deus está permitindo essa pandemia no mundo. E nós, irmãos, que somos cristãos, estamos vendo tantas coisas acontecendo. Ainda não é o fim, mas eu creio que talvez já estamos vivendo os princípios das dores. E nós temos, irmãos, que buscar mais a Deus, temos que estar mais perto de Deus, temos que pedir a Deus: Senhor, usa a minha vida poderosamente. Pedir ao Senhor Deus, assim como Elias, irmãos. Elias era um homem, irmãos, sujeito às mesmas paixões do que todos nós que estamos aqui, mas Elias, irmãos, ele clamou ao Senhor Deus, e ele pediu ao Senhor Deus que o Senhor Deus usasse a sua vida, e Deus usou Elias poderosamente. Elias, irmãos, no Monte Carmelo, ele desafiou aqueles 450 profetas de Baal, e das 6 horas da manhã até o meio-dia, ele disse: o Deus que responder com fogo é Deus. E das 6 horas até o meio-dia, os profetas de Baal, eles se cortavam e clamavam a Baal: Baal, manda fogo do céu, Baal, manda fogo do céu. E Baal não mandou fogo do céu. Ao meio-dia, Elias disse assim: agora é minha vez, vocês já tiveram 6 horas para clamar a Baal. Elias, na primeira vez, irmãos, ele reparou o altar estava quebrado. Ele colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele pegou e fez um rego grande, uma vala em volta do altar. Ele colocou lenha, ele colocou o sacrifício ali, a novilha. E ele pegou, irmãos, e encheu aquela vala, aquele rego de água. E pela primeira vez, a primeira vez que Elias clamou ao Senhor, e pediu ao Senhor que o Senhor Deus mandasse, enviasse fogo do céu,
desceu fogo do céu e consumiu a lenha, as pedras, a água, o sacrifício, e o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. E assim como Ele usou Elias, Ele quer usar a igreja também. Os irmãos sabiam, irmãos, se o irmão a cada dia, o irmão consagrar mais a sua vida, o irmão vivia uma vida mais em santidade, o irmão vivia uma vida mais perto de Deus, buscando a Deus, lendo a palavra, jejuando, orando, subindo ao monte, lendo a Bíblia. Deus, Ele vai te usar poderosamente, e Deus, Ele pode usar o irmão de tal maneira que o irmão vai ver que através da sua vida, Deus, Ele vai operar milagre, vai curar canceroso, vai curar alguém que está desenganado no hospital São José do Havaí. Deus, Ele pode usar a sua vida poderosamente, mas Ele usa vaso que está preparado para ser usado. O vaso que está preparado, Deus usa, e Deus, Ele quer te usar, meu irmão, poderosamente. Nesta noite o Senhor Jesus, Ele quer ressuscitar mortos espirituais também. O Senhor Jesus, Ele quer te levantar, irmãos. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer te usar poderosamente. Ele quer falar através da sua boca. O Senhor Jesus, Ele fala através da boca do profeta, e nós que pregamos a palavra somos profetas de Deus. Em terceiro, irmãos, e último lugar, há alguma coisa impossível para o Senhor nosso Deus? Não há nada impossível. O Senhor Jesus também, Ele é o único que pode salvar o pecador. Não há nada impossível. O homem mais pecador que existe no mundo, Jesus pode salvar ele. Jesus pode perdoar o pecado deste homem, porque Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Jesus, Ele veio a este mundo, irmãos, não para os sãos não precisam de remédio. Jesus não veio para o justo não precisa, irmão, de ser justificado, mas Jesus, Ele veio para os doentes, para os enfermos. Jesus, Ele veio, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele veio para os cansados, para os oprimidos. Jesus, Ele veio, irmãos, buscar e salvar todos que se haviam perdido. E nesse mundo em que nós vivemos, irmãos, há muita gente perdida. Há muita gente perdida. Há muitos sem Jesus. Há milhões que estão, irmãos, sem Jesus. Não milhões, bilhões. Há bilhões de pessoas no mundo. Hoje no mundo há quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Há um tempo atrás era 7 bilhões e meio de a população mundial. Hoje já deve estar chegando a quase 8 bilhões. E desses 8 bilhões, eu creio que tem mais de 2 bilhões sem Jesus. Os muçulmanos estão sem Jesus, os budistas estão sem Jesus. E há muitos povos, tribos, nações que ainda não conhecem Jesus. Todos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele pode salvar todos. Todo aquele que se converter e se arrepender, Jesus, Ele tem o perdão para todos que se arrependem e se convertem ao Evangelho. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele salvou o ladrão da cruz. Aquele ladrão estava perdido, irmão, sem Jesus. E aquele ladrão, irmãos, a última oportunidade dele era ali, naquele momento. A última oportunidade. Porque o Senhor Jesus iria morrer pelos nossos pecados, e os 2 ladrões também morreriam. Todo homem que era pendurado no madeiro, ele morria no madeiro. Ele era morto ali no madeiro. E aqueles 2 ladrões, irmãos, um estava ao lado de Jesus, e ele disse assim: bom mestre, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor Jesus, Ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, Ele pode salvar o pecador, irmãos. Não importa o que o homem fez no tempo da ignorância. Há muitos homens que no tempo da ignorância, por não conhecer a Deus, ele cometeu muito pecado que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos homens. O homem, ele errou porque ele não conhecia Deus. E o nosso Deus é o Deus de milagre, o Deus do impossível,
que tem o poder para salvar o pecador, o perdido. Ele salvou o ladrão da cruz, ele salvou Zaqueu. Zaqueu, ele estava no alto de uma figueira brava, e quando Zaqueu sabia que Jesus passaria por ali, por aquele caminho, ele disse: eu vou subir no alto da figueira, porque uma grande multidão cercava Jesus, estava em volta de Jesus. Ele subiu para ver Jesus. E quando Jesus avistou Zaqueu no alto da figueira brava, o Senhor Jesus disse assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa. E Zaqueu fez um grande banquete para receber Jesus em sua casa. E o Senhor Jesus, chegando na casa de Zaqueu, ele disse: hoje chegou a salvação em sua casa, Zaqueu. Até um hino de Régio Danese que ele diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu, Jesus entrou na casa dele e na vida de Zaqueu. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu hospedou Jesus. E depois o Senhor Jesus entrou na vida de Zaqueu porque Zaqueu, ele recebeu Jesus em seu coração. Nesta noite o Senhor Jesus, ele quer te salvar. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós éramos perdidos sem Jesus. Eu estava perdido sem Jesus, mas 9 anos de idade, o Senhor Jesus me salvou a minha vida. Escreveu o meu nome no livro da vida. Ele me salvou. E hoje meu nome é escrito no livro da vida. E um dia o Senhor Jesus, ele vai fazer chamada. E ele vai fazer chamada de todos os nomes que estão escritos no livro da vida. E todos os irmãos que estão aqui, que já aceitaram Jesus, um dia o Senhor Jesus vai abrir o livro da vida e vai fazer chamada. E ele vai chamar você, meu irmão. E você vai receber uma coroa da vida no céu, porque você aceitou Jesus e se converteu ao Evangelho. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, esta noite o Senhor Jesus, ele quer escrever o seu nome no livro da vida.